A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para juntinho nós meditar na palavra do Senhor. Peço a Deus que entre na sua casa e traga paz, alegria, prosperidade, bonança e saúde, porque o resto nós vamos conquistar. Amém? Vamos ler o livro de Efésios 6, verso 10, que diz assim: Demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia e cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes e contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as ostras espiritual da maldade nos lugares celestiais. Aqui está dizendo o quê? Nos demais, irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Como que nós temos que nos fortalecer? Jejuando, orando, louvando, glorificando, exaltando o Senhor. Nos afastando do mal, nos afastando das coisas que tiram nós da presença de Deus. Se fortalecer no Senhor é deixar de murmurar, é deixar de praticar atos envergonhosos perante a presença do Senhor. Deixar de pecar, deixar de espraguejar, deixar as coisas erradas. E nos fortalecer no Senhor, buscando a face de Deus, jejuando, lendo a palavra de Deus, para que nós venhamos nos fortalecer do mal. Nós precisamos nos dobrar nosso joelho, nós temos que fechar nossa porta, entrar dentro do nosso quarto, buscar a presença do Senhor, nos fortalecer nele, orando sem cessar, praticando os atos que Deus deixou para nós, os mandamentos celestiais. Se você tem comunhão com Deus, se você tem uma vida no altar, se você tem uma boca santa, se você tem uma vida no altar, se você tem reserva de Deus, o que é reserva? Reserva de oração. Você está se fortalecendo no Senhor. Se você está coberto com o manto sagrado do Senhor, você está fortalecido no Senhor. Mas no momento que você sai dessas dáticas de Deus, você está caindo nas ciladas do Satanás. Mas ele diz, nos demais, irmão, fortalecei. Olha aqui o que a palavra diz. Nos demais, irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar o poder de Deus, a autoridade de Deus, a harmonia de Deus. Nós temos que viver 100% dependente dele, dependente da palavra dele, dependente das forças celestiais. Se você tem essa prática de estar em comunhão com Deus, se fortalecendo nele, o diabo nunca vai te derrotar. O diabo nunca vai te destruir. Mas se você não pratica esse ato, você não está revestido de poder de Deus, não. Se sua boca, se hoje você está glorificando Jesus e amanhã você está praguejando, você não está fortalecido no Senhor, não. Você está mais para o lado do Satanás do que para Deus. Porque ele disse, nos demais, irmão, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se você tem o poder de Deus dentro de você, você não pratica a iniquidade.
Se você tem a autoridade do Senhor, você não peca. Você não machuca ninguém. Você dá a sua outra face. Se você está fortalecido no Senhor, você está revestido de poder e de autoridade. Aí ele diz mais: revesti-vos de toda a armadura. Você tem que revestir de todas as armaduras do Senhor. Todas as armaduras de Deus. Aleluia. Vestir todas as armaduras de Deus para que possais estar firme contra as astúcias e ciladas do Satanás. Vestir toda a armadura de Deus para você se fortalecer, para você se livrar. Se livrar de quê? De Deus. Para que possais estar firme contra as astúcias e a cilada do Satanás. Se nós estamos nos fortalecidos no Senhor, nós não caímos nas ciladas dele. Nós não caímos nas armadilhas. Porque o que você faz, o que você pratica, você está sendo atentado pelo Satanás. Você está vivendo a astúcia do Satanás. A astúcia. E você está debaixo da cilada dele. Mas quando você está vestido das armaduras de Deus, você está livre. Você de toda cilada. Ele pode fazer tudo, mas você não cai nas ciladas dele, nem nas astúcias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra a potestade. Então, nós temos que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o inimigo da nossa alma, contra as ciladas do Satanás. Se nós estamos fortalecidos nas armaduras de Deus, nós não caímos nas ciladas dele, nós não caímos. Se você está caindo, se você não vive bem, se você está murmurando, se você está no pecado, se você está praticando ato envergonhoso, se sua boca está contaminando a sua carne, você está vivendo a cilada do Satanás. Você está fazendo o que o diabo quer. Você está sendo usado por ele. Como é que você espragueja as pessoas e depois quer ficar de bem com ela? Não, isso não é de Deus. Tudo que é inormal tem o dedo e a mão do inimigo. Tudo que tem contenda, que tem doença, que tem miséria, praga, maldição, contenda familiar, tem a mão do Satanás dentro da sua casa, dentro de você. Aí ele diz mais: contra os principados das trevas. Aleluia. Das trevas, contra os principados das trevas deste século, contra as ostras espiritual da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. O Satanás é que faz tudo isso. Será que você acha que isso é valentia? Isso não é valentia. Isso é ser possuído pelo maligno. Possuído pelas incredulidades do Satanás, possuído pelas forças malignas. Mas Jesus disse que não é contra o sangue, contra a carne. Você tem que lutar com jejum e oração para repreender as ciladas do Satanás na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos. Porque o diabo anda rigindo os dentes, ele anda ao nosso derredor, caçando uma brecha. E você está dando brecha para o inimigo destruir sua vida e ele mata. Ele mata, porque se você não praticar os atos com Deus, não se revestir das armaduras de Deus, você vai ter um infarto. O diabo vai infernizar tanto a tua vida, deixa tanto você nervoso que você vai infartar. Vai cair no meio da casa duro.
É preciso ter confiança, é preciso ter estrutura, é preciso se revestir, é preciso, não é contra a carne, não é batendo com a carne, contra o sangue, não, é contra essa cilada do inimigo, é contra a potestade do Satanás, que você tem que lutar, que você tem que repreender, você tem que orar, você tem que paralisar as forças do Satanás dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu trabalho, na sua saúde. Você tem que anular, tem que paralisar todas essas obras malignas e dar um basta em tudo isso. É você, irmã, não tem ninguém que possa lhe ajudar. Só quem pode te ajudar é Jesus. Quando você deixar Ele trabalhar na sua vida, quando você se revestir das vestes santas, das vestes gloriosas do Senhor, você vai ficar livre do pecado, da maldade, da incredulidade, das forças satânicas, das forças do inferno, no nome de Jesus. Se revista de toda a armadura de Deus e pise em serpente e escorpião, porque Deus te deu autoridade para isso, amém? Fica com essa palavra, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha e muito obrigado pela sua atenção. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja na minha vida e na sua vida. Que a glória de Deus entre na minha casa e na sua casa, derramando as bênçãos celestiais na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém?